noite, bem-vindos ao Especial Informação. Hoje convidamos o Dr. André Ferreira, militante de base do PS Penafiel. Neste momento é a função que tem. Bem-vindo, André, aqui ao Especial Informação do meu canal. É um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado, gostei todo meu. André, no fundo vimos aqui falar porque houve um resultado eleitoral agora para a distrital da Federação, para a Federação do PS do Distrito do Porto, onde o Dr. Manuel Pizarro ganha no distrito, mas há 3 concelhos que realmente, aqui da região, que dão vitória. 3, mais Valongo, obviamente. Estamos a falar de Paredes, Penafiel, Baião e, claro, e também Valongo, que também foi o vencedor dessas 4 concelhias. Não obstante que não deu para José Manuel Ribeiro ganhar a distrital, mas foi uma vitória um pouco, e fala-se muito deste tema aí na praça pública. Foi uma vitória. O porquê desta vitória em Penafiel, ao contrário da corrente de todo o distrito, quando até o Dr. Manuel Pizarro, pelos outros apoiantes, diziam que era uma pessoa muito próxima de Penafiel e que ajudava sempre Penafiel. E bem-vindo mais uma vez. Antes de mais, agradeço o convite da Nova Canal e a ti em particular. É sempre um gosto estar aqui nesta casa e enaltecendo mais uma vez o grande trabalho que vocês têm feito dia a dia numa boa informação que estão a prestar aos nossos concidadãos. Em primeiro lugar, e por uma questão democrática, já o fiz aliás pessoalmente, felicitar o Dr. Manuel Pizarro pela sua reeleição e desejar-lhe naturalmente as maiores felicidades no desempenho das funções que já ocupa há alguns anos, esta parte, e claro está que todos nós esperamos que consiga alavancar o partido, fortalecer o partido, para que nos próximos combates eleitorais, designadamente já no próximo ano nas eleições autárquicas, o Partido Socialista possa ainda ter um resultado melhor, porque é esse o objetivo de todo e qualquer Presidente da Federação e de todo e qualquer militante do Partido Socialista, como é o meu caso. No que concerne ao resultado específico do Conselho de Penafiel, foi um resultado que, com toda a humildade, um resultado que não foi surpreendente. Para mim não foi surpreendente. Não obstante todas as qualidades que o Dr. Manuel Pizarro tem, eu sempre fui uma pessoa de fazer política pela positiva. É um militante com indiscutíveis predicados e com capacidade de trabalho e de afirmação. Aliás, teve um bom desempenho na Federação Distrital do Porto. Mas sempre acreditei, desde o início, que o Dr. José Manuel Ribeiro poderia sair como se o vencedor em Penafiel de forma clara, quer nas eleições para a presidência da Federação, quer também na eleição para os delegados ao Congresso Distrital. Foi uma eleição contra a corrente, como tu disseste, de facto foi. É mais uma que, de facto, eu às vezes tenho esta dificuldade ou esta de apoiar candidatos que nem sempre ganham eleições. Né? Já aconteceu isso também com o António José Seguro, que também saiu vitorioso em Penafiel, nem contraciclo, porque também a candidatura vitoriosa a nível nacional foi do Dr. António Costa, atual Primeiro-Ministro, e aconteceu o mesmo com o José Manuel Ribeiro. Mas aquilo que gostava aqui de realçar, eu já tive a oportunidade de dizer isto numa entrevista que tive aqui, salvo erro, em janeiro, é que todo e qualquer militante tem o direito, tem o dever e tem a obrigação de escolher aquele que entende que reúne as melhores condições para um determinado cargo. E é sempre nessa perspectiva que nós devemos tomar uma decisão. Não entrando em guerrilhas pessoais, não pessoalizando as questões, não lançando fantasmas, não criando narrativas falsas, mas sim explicar e deixar que os militantes de base escolham, aliás, aquele que é o melhor candidato para exercer uma determinada função. E foi o que aconteceu claramente em Penafiel. Em Penafiel, quem venceu as eleições foram os militantes de base do Partido Socialista. Foram um militante anónimo da freguesia de Abragão, a Rio Mau, de Castelões, a Paz de Sousa, que de forma humilde, de forma empenhada, de forma determinada, ouvindo ambas as candidaturas ou os representantes de ambas as candidaturas, e decidiram que, em Penafiel, aquele que reuniria as melhores condições era o Dr. Mas, André, José Manuel Ribeiro. as principais, mas é um pouco estranho, não é? Porque as principais figuras do partido PS Penafiel, todos apoiaram o Dr. Manuel Pizarro. Numa altura que se aproximou o ano de eleições autárquicas e que agora houve um sinal até da tua parte, deixando de seres o porta-voz na variação, abdicando, pelo menos houve um comunicado do PS Penafiel, que era o Dr. Fernando Malheiro, que pensou que ia ser a voz do partido na variação do PS. Porquê esta tradição no PS Penafiel nunca haver uma candidatura conjunta e não seria mais fácil vocês se unirem nesta fase, independentemente de tudo, porque
É claro que foi uma disputa competitiva, estas eleições, admites isso, empenhaste Sim, sim, sim. nesta candidatura de José Manuel Ribeiro, mas não é um sinal de divisão do PS-PNFL, Não, creio que não, bem pelo que já há um contrário. histórico, isso porque é claro, Não, não mas ó vamos Paulo, ser eu aqui. compreendo a pergunta e faz todo sentido. Em teoria faz todo sentido, mas bem pelo contrário. Nós estamos num partido que é o Partido Socialista, que é o baluarte da democracia, o Partido de Mário Soares, o Partido da diversidade, da divergência de opiniões, de aceitarmos quem pensa diferente de nós e depois temos de ter a inteligência, a capacidade, a lucidez de convergirmos em prol de um bem maior. Quando há duas candidaturas, é perfeitamente natural que cada militante decida de per si aquele que reúne as melhores condições para exercer uma determinada função. Nós temos que criar com um mito que começa a perspassar um pouco. Agora vou utilizar aqui uma expressão, uma analogia. Está muito em voga, até com alguma ironia, falarmos nos donos, nos DDTs, nos donos disto tudo. E eu também tinha receio que começasse a perspassar alguma ideia, até porventura por Penafiel, dos DDPs, ou seja, dos donos disto tudo, dos donos do partido. Mas ninguém é dono do partido. Quem exerce funções ou quem lidera um partido num determinado momento, seja ao nível de uma comissão política conselhia, de um secretário coordenador de uma secção, tem que ter a humildade de reconhecer que é um mero inquilino daquela função. Está lá enquanto os militantes quiserem que ele esteja. Representa os militantes, naturalmente que sim. Mas quem decide, e verdadeiramente os donos do partido, são os militantes de base. Aqueles militantes que de forma anónima se empenham nas eleições, levantam sem qualquer desprimor, bem pelo contrário, levantam e levam bem alto a bandeira do Partido Socialista em todos os atos eleitorais. E esse sim é que eu me curvo perante eles e lhes dedico no fundo esta vitória. Porque esta vitória é de um militante de base do Partido Socialista de Penafiel. Naturalmente que houve uma envolvência enorme da Comissão Política Conselhia, houve comunicados públicos da própria Comissão Política Conselhia, a mover desnecessariamente, porque... Mas já quem, por exemplo, acuse porque cada militante deve decidir por de si. um ex-presidente do PS, que há uma acusação da outra parte, do ex-presidente do PS, que agora trabalha até numa empresa municipal, que está a apoiar a coligação, que andou a fazer telefonemas para pessoas. Isso é verdade. Ó Paulo, vamos aqui por partes. Eu não queria entrar neste tipo de questões, porque eu acho que o Partido Socialista, e eu quero ser um fator de união e de agregação do partido. E tenho dado provas claras nesse sentido, e iremos mais à frente falar nisso, certamente, da minha decisão de ter abdicado, no fundo, não de ser o primeiro eleito na variação, porque eu sou o primeiro eleito na variação, fui o primeiro eleito do Partido Mas Socialista. isso é um sinal que... Mas decidi, depois poderei explicar porquê, que quem deveria fazer a ligação entre o partido e a Câmara seria o vereador Fernando Malheiro ou a vereadora Celeste Marinho, porquanto exercem cargos de natureza política ou partidária, nomeadamente no secretariado de Conselhia, ao invés da minha pessoa e da outra minha colega, da Cristina Alves. Mas isso são afirmações que minam o Partido Socialista. Então, Isso é mentira. Eu vou dizer aqui, eu vou fazer então uma acusação e vou falar de forma frontal e direta. Por exemplo, que é a minha forma de estar na vida pública e na vida política. Há um destacado simpatizante do Partido Social Democrata que ocupa funções, ou ocupou funções, esta é a dúvida, numa unidade de saúde do Conselho de Penafiel, nomeadamente em Paço de Sousa, que já foi candidato pelo PSD e como independente a uma junta de freguesia, no caso, à junta de freguesia de São Martinho de Recesinhos, que de forma, e vou ter cuidado com a linguagem, despoderada e a pedido de alguém, fez telefonemas a cerca de 200 militantes. Mas não são essas coisas que depois se prejudicam nos resultados eleitorais da autárquica. Agora eu faço porque há outra questão, André, porque realmente, nota, pronto, e é público, não é? Porque foi uma vitória, seja de uma, por acaso foram 12 ou 14 votos, mas é uma vitória onde tu apoiaste essa lista. Há uma vitória. É uma vitória inequívoca. Tendo em Exatamente. conta todas as condicionantes, é uma vitória inequívoca e algumas pessoas, sem colocar em causa nada nem ninguém, algumas pessoas devem parar um pouco para pensar e refletirem sobre Mas não é aí que eu quero chegar, André. Mas há quem diga também, mas porque é que depois nos últimos resultados das autárquicas não se consegue a vitória? Mas eu tenho uma explicação para isso. Mas deixa-me só acabar a pergunta. Mas não será estas questões que depois possivelmente podem acontecer em todos os partidos, estas competitividades, mas se calhar ficar no seio dos partidos e não passar para a opinião pública, porque toda a gente fala nisso, não é? Porque é que tu consegues sempre assim, ainda há um bocado realçaste a vitória do José Manuel Seguro, agora a vitória do António José Seguro, agora a vitória do José Manuel Ribeiro e outras consegues a nível interno, mas depois, quando se chegou às autárquicas, por exemplo... Mas vamos por partes, são questões completamente diferentes. Mas é que estamos a um ano de autárquicas. Nós temos que ter a humildade de referir o seguinte, eu pelo menos só sei estar assim na vida pública, aliás sou até criticado por pessoas do partido, quando entendo e bem, elogiar algumas ações que a própria Câmara Municipal, os nossos verdadeiros adversários, que é a coligação Penafiel quer, levam a efeito.
Nós temos que ver que estamos a falar num universo eleitoral de 1.100 militantes. Mais concretamente de 1.087 militantes que poderiam exercer o seu direito de voto nestas eleições. Ora, numas eleições autárquicas, nós estamos a falar num universo eleitoral de mais de 50.000 eleitores. Portanto, estamos aqui a falar em termos proporcionais, numa comparação que nada tem que ver uma coisa com a outra. E nós sabemos também, todos nós sabemos, quem anda no Partido Socialista, que um ato eleitoral interno tem características e uma idiosincrasia muito particular que um ato eleitoral externo não tem. Eu também poderia aqui dizer, e vou dizer, que se houvesse o envolvimento de alguns camaradas que aconteceu neste ato eleitoral interno, e que há provas disso, que inclusivamente fizeram um porta a porta que já não faziam há anos a fio. Não os vi em 2013 a fazer porta a porta, não os vi em 2017 a fazer porta a porta, nem a fazer telefonemas aos militantes, que o fizeram nesta eleição interna, e bem, para apoiar um candidato que era o Dr. Manuel Pizarro em Penafiel. Eu tive inclusivamente militantes muito presos. Há um militante de uma freguesia que me é muito caro e respeito muito, um militante de cabeça santa, que naturalmente não direi quem é, com 84 anos, que se dirigiu a um militante do Partido Socialista, uns famigerados históricos, que eu não gosto muito de falar em históricos, porque para mim um histórico tem a mesma valia e tem o mesmo sentimento de militância de um militante anónimo. Todos nós somos militantes, todos nós temos o mesmo voto e temos que respeitar da mesma forma os militantes. Isto é questão das hierarquias nos partidos e na vida, nunca convivi muito, aceito isso, mas não gosto muito de conviver com isso, gosto de tratar igual o que é igual, diferente o que é diferente. E que me disse, ficou muito surpreendido por ver alguns históricos do Partido Socialista fazerem porta a porta nestas eleições, repito, porta a porta, e não os ter visto, por exemplo, comigo, nas candidaturas que eu liderei no passado. Isto não é nenhuma mágoa que eu tenho, porque eu, quando não venci as eleições, tive a oportunidade de, nos momentos certos, não só felicitar o adversário que ganhou, que ainda é Presidente de Câmara, como aceitar e tirar as ilações da não vitória da lista que liderei. Mas isto também vale ao contrário, ou seja, houve aqui uma envolvência de pessoas, de uma máquina montada, que eu realmente aqui devo enaltecer o espírito de equipa e de organização, de entreajuda, da candidatura dos apoiantes do Dr. Manuel Pizarro nestas eleições, e aquilo que eu espero, e já o escrevi inclusivamente, de forma genuína, de forma autêntica, é que este espírito de luta, que não foi suficiente para ganhar uma eleição interna, mas que se mantenha e que perdure neste hiato de tempo de 1 ano e 3 meses até as eleições autárquicas. Mas ainda continuas a pensar... Isso é que é importante, continuarem os telefonemas, continuar o porta a porta, para que de facto o nosso principal adversário, diga-se a coligação que Penafiel quer, seja derrotada, que esse é o nosso principal objetivo. Com isto tudo, André, com esta vitória, e tu ainda continuas a afirmar que o Nuno é o melhor candidato às próximas eleições, ou juntas a eles nomes como ultimamente têm saído na comunicação social, e não só, nas redes sociais, como o Paulo Araújo Correia, Fernando Malheiro, e ultimamente Paulo Ferrinho? Paulo, foi esta a educação que me foi dada desde tenra idade pelos meus pais. Eu sempre gostei de honrar a palavra. E honrei a palavra, por exemplo, com o José Manuel Ribeiro. Eu disse que o apoiava por razões políticas e por razões pessoais e não mudei de opinião. Houve pessoas em Penafiel, por exemplo, que eu prezo muito, que utilizaram um argumento no início até entusiasmando o José Manuel Ribeiro a avançar. À segunda-feira diziam que deviam avançar, à quarta iam pensar e no sábado já não iam apoiar o José Manuel Ribeiro. Isto comigo não funciona assim. Eu quando estou... Eu só tenho on ou off. Mas se calhar essas pessoas, André, essas pessoas se calhar não ouviram o outro exatamente, programa. Naturalmente, e isto é legítimo. Agora isto para contextualizar o seguinte, eu quando estou com alguém por convicção. Eu às vezes até me dá vontade de rir quando alguns camaradas de Penafiel e meus amigos pessoais me diziam não se deve apoiar o José Manuel Ribeiro que ele vai perder. Mas desde quando é que nós andamos na política para apoiar só quem ganha? Eu apoio um candidato por convicção. Eu apoio o José Manuel Ribeiro porque entendia e entendo que é o que reúne melhores condições para ser Presidente da Federação Distrital do Porto. Eu não tenho qualquer dúvida, não obstante o mérito indiscutível que o Dr. Manuel Pizarro tem, e eu disse-lhe pessoalmente, estar com um pé em Bruxelas e um pé no Porto não vai funcionar. Porque ser Presidente da maior federação do país exige uma solicitude, exige uma disponibilidade e uma presença permanente nos 18 concelhos, naqueles onde somos poder e naqueles onde não somos poder e que legitimamente queremos ser poder. E isto não é compatível com uma função em que se está mais tempo fora do país do que dentro do país. E depois há uma regra de ouro na vida pública e na vida política e na nossa vida pessoal, que é a coerência. Aquilo que, por exemplo, para o passado, valeu para o Dr. José Luís Carneiro não ser recandidato porque era secretário de Estado das comunidades portuguesas, vale na mesma medida, ou devia valer na mesma medida, para o Dr. Manuel Pizarro. Portanto, nós temos de ter uma linha, temos de ter uma conduta, uma coerência. E eu tive, tenho e terei. E apoio o José Manuel Ribeiro por convicção, nem que fosse sozinho. E quando estou num combate, como eu disse, eu só tenho duas formas de estar. Ou estou on ou estou off.
E quando estou mesmo. Mas respeito o adversário. Eu nunca critiquei, a não ser politicamente, o camarada Manuel Pizarro, que aliás até tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente a 15 dias das eleições, para esclarecer algumas situações e algumas narrativas mentirosas que alguns dos seus apoiantes foram aqui além aduzindo, porque na política não pode valer tudo. Mas com esse discurso passas para fora que realmente é verdade que o PS Penafiel não está unido. Não, repara, não é isso. Por vezes numa luta eleitoral interna dizem-se coisas de forma irrefletida e nós devemos pensar que é o day after, ao dia a seguir às eleições internas. E eu vou entrar agora na questão que tu me colocaste, que eu não fui já à questão. Pois é. Eu disse em janeiro que o Presidente da Comissão Política Conselhia, que é o mesmo, independentemente do resultado desta contenda eleitoral, e eu sei que para a maioria das pessoas de Penafiel, e porventura para o Distrito, isto foi uma surpresa, porque no universo de 15 Presidentes de Conselhia que apoiaram o Dr. Manuel Pizarro, o único que não conseguiu ganhar a eleição foi o Presidente da Comissão Política Conselhia de Penafiel. Mas eu disse na altura e reitero hoje que, independentemente do resultado eleitoral, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E que o Partido Socialista, ao estar a disponibilizar ferramentas ao Presidente da Comissão Política e a pessoas da sua confiança política, essas pessoas têm condições, tinham e têm, para ombrear um processo eleitoral autárquico. Porque o partido está a investir nessas pessoas. Está-lhes a criar condições que, por exemplo, eu não tive no passado. Isto é factual. Isto não vale a pena estarmos aqui com pruridos. Isto é factual. Isto é inequívoco. Ninguém de boa fé pode contestar. Então, com isso quer dizer que o Nuno Araújo devia ser candidato? Que ele tem todas as condições para ser candidato, naturalmente sim. E deve fazê-lo. E deve fazê-lo porque começa a escassear o tempo. E se um destes três nomes, Fernando Medeiros, o Paulo Araújo Correia ou até o Paulo Ferrinho, que se fala ultimamente, avançassem, tinham também o teu apoio? Para o Paulo, eu quero ser um fator de união e de agregação no Partido Socialista. Eu sei que há muitas pessoas que estão muito preocupadas com aquilo que eu digo, com aquilo que eu escrevo e posso, porventura, às vezes, perpassar uma ideia para fora que não é consentânea com aqueles que são os superiores interesses do partido. E neste momento o que está em causa são e serão sempre os superiores interesses do Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma liderança política, que foi sufragada pelos militantes salvo erro em janeiro, e essa Comissão Política tem todas as condições para escolher o candidato que represente o Partido Socialista para vencer as eleições, que o objetivo do PS é vencer as eleições autárquicas em 2021. Aliás, em todos os discursos da Comissão Política, do Presidente da Comissão Política e não só, é esse o objetivo prioritário, é ganhar as eleições autárquicas em 2021. É evidente que qualquer um desses nomes tem condições políticas e tem condições pessoais para ombrear um processo eleitoral autárquico. Estamos a falar de 3 militantes do Partido Socialista, não, estamos a falar de um independente, que eu tenho muito gosto de o ter trazido, entre aspas, sem qualquer sobranceria da minha parte, para a vida pública e vida política em Penafiel, quando em 2013 foi mandatário de uma candidatura, daquela que tivemos o melhor resultado eleitoral autárquico desde que o Partido Socialista deixou de ser poder, portanto, após 97 foi o melhor resultado eleitoral que o Partido Socialista teve, mas são personalidades que reúnem todas as condições para ser candidatos. Agora não me cabe a mim neste fórum, até porque isto seria uma deslealdade institucional, sim, para o partido, estar aqui a antecipar ou estar aqui a dizer, ou estar aqui a tomar partido por alguém quando tem que ser o partido internamente. Mas visto então que tu achas que mas visto então que achas que o Nuno Araújo seria o candidato e que tens condições para ser o candidato. Mas nestas, então não se devia trabalhar antes, André, e tentar, no fundo, unir todos os esforços à volta desse nome? Oh, Paulo, como por exemplo estas eleições. Aquilo que eu acho é o seguinte, por diversas declarações que o Presidente da Comissão Política fez, em vários fóruns, desde há 3 anos, desde que exerce funções de Presidente da Comissão Política em Penafiel, perspassou a ideia que estaria disponível para ombrear um processo eleitoral autárquico. E eu sempre disse, aliás, houve aqui uma entrevista que eu dei em 2018, em que recordo-me textualmente, se há coisa que eu tenho, modéstia à parte, é boa memória. Eu disse neste local que ia fazer ao engenheiro Nuno Araújo aquilo que não me fizeram a mim. E disse nessa altura, a 3 anos das eleições autárquicas, que ele tinha todas as condições para começar a trabalhar o próximo processo eleitoral autárquico. E, se assim o entendesse, encabeçar esse projeto eleitoral autárquico. Já passaram 2 anos. Estamos a 1 ano e pouco das eleições autárquicas. Eu não sei qual é a estratégia do Partido Socialista, nem tenho que saber, porque eu neste momento, e tu identificaste-me assim muito bem, e é assim que eu quero ser tratado em Penafiel, eu sou um mero militante de base. E sou um vereador na Câmara Municipal de Penafiel, que fui eleito, juntamente com os outros 3 colegas que me representam com muito gosto, por cerca de 17 mil penafidelenses que votaram em nós. Mas não tenho qualquer responsabilidade ao nível partidário, ao nível interno, no Partido Socialista de Penafiel. Agora, começa a ser hora de preparar este processo,
porque nós temos um concelho com características muito peculiares, muitas freguesias, são centenas e são milhares de candidatos autárquicos, desde assembleias de freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal, e quem está na oposição, permite-me a expressão aos nossos telespectadores, temos sempre que correr atrás de prejuízo. Porque o poder, como eu costumo dizer, disse isto em relação a mim e em relação aos outros, por sou coerente, o poder em regra não se ganha, perde-se. O que significa que quem está atrás tem que ter um trabalho de sapa, permite uma expressão muito maior, muito mais acutilante e, acima de tudo, com tempo. Agora, esta eleição interna em Penafiel, e para terminar este contexto, foi uma eleição que eu gostava também aqui de realçar um pormenor que é muito importante. A vida pública e a vida política é feita de afetos, é feita de amizades, é feita de solidariedade, é feita de lealdade. E eu tenho a oportunidade, tenho a felicidade de ter comigo um conjunto de pessoas que manifestamente poderiam parecer escassas a olho nu, digamos assim, mas que foram gigantes. Eram poucos em número, mas com muita qualidade, e isso repercutiu-se no ato eleitoral interno. Num cenário muito adverso. Não vou falar daquelas questões de reduzir o ato eleitoral em Penafiel para apenas 4 horas, não quero falar nisso, são questões menos boas, que eu acho que o Partido Socialista deveria permitir que todos os militantes votassem num período de 8 horas, até porque estávamos no âmbito da pandemia, houve situações que infelizmente o distanciamento social não foi cumprido na plenitude, mas não quero falar nessas questões, impediu-se porventura que alguns militantes fossem a votos, se calhar o intuito também era esse, mas na generalidade correu muito bem, e eu gostava, como já tive a oportunidade de dizer, porque a política é feita de amizade, também é feita de afetos, e quando a amizade e a solidariedade e a lealdade se concilia com a cumplicidade política, temos aquilo que se chama uma Dream Team, não? Uma equipa de sonho, e o resultado é sempre a vitória. E eu gostava aqui de dedicar mais uma vez a vitória a uma pessoa que se envolveu muito nesta candidatura, que foi a mandatária da candidatura, a minha colega Cristina Alves, que na véspera deste ato eleitoral interno viu perder uma das suas referências, o seu pai, e eu também gostava aqui de deixar mais uma vez uma palavra de reconhecimento, de apreço, porque é nestes momentos difíceis que nós também vemos quando as pessoas estão connosco, de corpo e alma, de forma genuína e de forma verdadeiramente desinteressada. E a política é isto, também é afetos. E eu gostava aqui de realçar isso. Bem, André, fica aqui o teu testemunho. Muito obrigado por esta pequena conversa e esclarecer algumas, no fundo, fazer um balanço do que foi estas eleições distritais para a Federação do PS. Quanto assim, já sabe, pode ver e rever o nosso programa em novumcanal.pt. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.